ajudando aí a comissão da segunda competição, né? Eu e o professor Guilherme. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na FUMEC. Eu sou professora daqui. Então, nós vamos começar aí a primeira oficina da segunda competição de processo civil aqui de Minas. Nossa oficina hoje vai ser uma simulação da prova oral, que aí vocês vão ter uma ideia, quem não viu nenhuma e não participou da competição desse ano, vocês vão conseguir ter uma ideia de como que funciona essa fase oral, né? Então, nós vamos fazer aqui a simulação usando o caso que foi utilizado para a competição nacional, né? Então, nós vamos ter a sustentação do apelante e do apelado. Aí, depois, eu e o professor Guilherme, nós vamos passar para os alunos, né? As orientações, né? As nossas impressões sobre a sustentação oral e depois a aluna aqui da FUMEC, a Carolina, ela vai falar um pouco para vocês que ela participou da primeira competição mineira e ela ganhou a melhor oradora. Ela vai passar um pouco para vocês também da experiência dela. Eu já vou avisar, assim, pedir desculpa de antemão, porque eu provavelmente vou ter que sair um pouquinho antes de acabar, porque eu dou aula aqui na instituição às 7 horas, mas aí eu saio de fininho e o professor Guilherme continua aqui, tá bom? Só aproveita. Só aproveitar, pessoal, a discussão vai ser só a parte de processo, né? Esclarecer para quem não conhece o formato, normalmente são duas duplas apresentando, nada impede que você faça a sustentação oral sozinho, mas é muito tempo, então a gente costuma dividir entre duas pessoas, e existem questões que estão totalmente... Alô? Pronto. Existem questões, vou falar assim, gente. Existem questões, então, que estão totalmente atreladas só a direito processual, e existem outras que estão atreladas com o direito material. Às vezes elas estão juntas, às vezes não. Então, aqui, na oficina de hoje, especificamente, foi a opção da organização apresentar apenas as questões processuais. Posteriormente, vai ter uma outra oficina em que serão apresentadas também as questões materiais. Tá? Então vocês estão cientes que o caso é mais complexo, ou tem mais coisas aí do que eles vão apresentar, mas já fica de uma ótima experiência para vocês. E aí nós vamos estipular 15 minutos para cada equipe falar. Então vamos começar com a equipe do apelante. Aí eu vou... Tira esse trem daqui. Você apresenta e fala qual instituição que você está, tá? Excelentíssimos senhores desembargadores, procurador da parte apelada e demais presentes. Boa noite. O professor José Carlos Barbosa Moreira, em seu texto, O Juiz e a Prova, reconhece que se a função do juiz julgar, e julgar bem, e julgar com justiça, é sua função, por definição, aplicar normas jurídicas a fatos. E para bem aplicar normas jurídicas a fatos, o professor reconhece ser imprescindível conhecer bem esses fatos. Afinal, a justiça da decisão se condiciona ao esclarecimento, tão completo quanto possa ser, a respeito da situação fática subjacente ao litígio. E se a situação fática for bem analisada no caso dos autos, excelências, ao final chegaremos a duas conclusões: de que a sociedade Machado e Beltrame não é a verdadeira contratante do contrato objeto da lide e que em nenhum momento foi beneficiada pelos serviços prestados pela parte apelada, de modo que a eventual manutenção da sentença representará o afastamento ao ideário de justiça em que se busca em uma ordem jurídico-constitucional. Meu nome é Gabriele Teixeira Ribeiro, membro da UFMG, e hoje apresentarei os interesses da sociedade Machado e Beltrame Imobiliária Limitada. Excelências, discute-se nos autos o suposto inadimplemento relativo a uma obrigação de pagar no montante de R$1.200.000. No contrato objeto da lide, Arquimedes, arquiteto apelado, fora contratado por André Beltrame, sócio minoritário da sociedade Machado e Beltrame, para a realização de um projeto arquitetônico relativo à construção de uma casa de praia na Cidade dos Anjos e para o acompanhamento da obra. Excelências,
Arquimedes alega que nunca recebeu pela contraprestação devida e, por isso, ingressou em juízo, mas sem antes submeter o conflito a um procedimento de mediação, nos termos da cláusula 10 do contrato de prestação de serviços. E assim, a ação foi ajuizada. O procedimento seguiu seu curso regular até o momento de especificação de provas. Momento este em que o juiz fixou como pontos controvertidos de fato e de direito exatamente os mesmos pontos controvertidos que estavam presentes na petição de especificação de provas da sociedade apelante. No entanto, excelências, indeferiu todas as provas necessárias para o esclarecimento das controvérsias e que foram requeridas pela sociedade apelante. Logo em seguida, proferiu sentença, julgando procedente o pedido de Arquimedes e concedendo tutela de evidência de ofício. Assim, recorre-se aqui da sentença e também da decisão de saneamento, que indeferiu todas as provas da sociedade Machado e Beltrame e que, além disso, considerou nula a cláusula compromissória de mediação prévia. Destaco que este é o momento oportuno para a impugnação da decisão de saneamento, na medida em que ela não consta no rol do artigo 1015 e tampouco se enquadra na tese de taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ no julgamento do tema 988. Feitos tais esclarecimentos, anuncio que tratarei das questões preliminares e começo com a primeira preliminar capaz de levar à extinção do processo sem a resolução do mérito. Trata-se da violação à cláusula compromissória de mediação prévia. Destaca-se nesse sentido, que o único pilar da decisão de saneamento foi justamente falar com que a decisão de saneamento não estaria de acordo com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Nesse sentido, o juiz considerou que aqui haveria um impedimento do livre acesso à jurisdição estatal. No entanto, excelências, tal entendimento não deve prevalecer. Isso porque o STJ, no julgamento da sentença estrangeira número 5.206, no bojo do qual restou assentada a constitucionalidade da lei de arbitragem, reconheceu que o procedimento da arbitragem não seria incompatível com o procedimento da via jurisdicional. E assim, se naquela oportunidade o STF reconheceu que não haveria que se falar em uma inconstitucionalidade na substituição total de um procedimento pela via da jurisdição, não há que se falar que a mediação, uma mera interdição provisória no agir pela via jurisdicional por meio da cláusula compromissória, seria então inconstitucional. O entendimento do Supremo, ele revela uma nova perspectiva, um novo entendimento do que seria o acesso à ordem jurídica. E daí a compreensão pelo professor Watanabe de que o acesso à ordem jurídica ele não deve ser interpretado apenas como uma mera garantia de acesso aos órgãos do Poder Judiciário, mas sim o acesso à ordem jurídica justa, de forma efetiva e adequada, na qual aí se incluem os métodos consensuais e os métodos autocompositivos de resolução de conflitos. O entendimento do legislador, tanto no CPC de 2015, quanto por meio da Resolução 125 do CNJ, quanto por meio da Lei de Mediação, foi justamente fortalecer o sistema multiportas e fazer com que hoje as partes possam adequar os seus conflitos aos métodos mais adequados para a solução deles, levando em consideração as especificidades das partes e as especificidades de cada conflito. E é nesse sentido que, com base de garantir maior autonomia da vontade das partes, que o CPC trouxe não apenas o artigo 2º, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil, que agora consagra os métodos autocompositivos, como também trouxe o artigo 190 do CPC agora, que faz com que as partes hoje possam convencionar sobre seus ônus, deveres e faculdades processuais. Trata-se da chamada cláusula geral dos negócios jurídicos processuais atípicos. E justamente no caso que houve foi uma convenção pré-processual, no qual as partes se obrigaram a que, antes de ingressar na via judicial, elas tentariam a resolução do conflito por meio da mediação. Mas Arquimedes violou tal cláusula, mesmo se tratando de uma cláusula escalonada, na qual as partes, antes de ingressar ao judiciário, elas reconheceram que elas estariam obrigadas a tentar a via da mediação. E nesse caso, estamos falando de uma cláusula compromissória cheia, uma cláusula compromissória que previa também a sessão de mediação, o sistema integrado de imobiliárias para a realização das sessões e o mediador Ronaldo de Ávila para acompanhamento dessas sessões. A cláusula escalonada é definida pela moderna doutrina, principalmente pela legisladora Selma Lemos, como meio multietapa e combinado de resolução de conflitos. E aqui, o que deveria acontecer era justamente que, não tentando as partes conseguindo chegar a um acordo por meio do método autocompositivo, que seria a mediação, elas somente aí passariam para o método heterocompositivo. No caso, o negócio jurídico era totalmente válido nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, e não caberia assim ao juiz analisar a conveniência do acordo, mas tão somente a validade do negócio jurídico, o qual não foi observado nesse momento. Aqui também refuta-se todo e qualquer argumento da parte apelada, no sentido de que não teria interesse na autocomposição.
na medida em que consta na petição inicial justamente o pedido de uma designação de uma audiência de conciliação, o que demonstra o interesse pela via da autocomposição. No entanto, ainda que tal audiência não conseguiu ser realizada, porque a parte apelada não compareceu, deve-se destacar que, ainda que ela conseguisse ser realizada, o procedimento de conciliação e o procedimento de mediação são diferentes e devem ser respeitados aquele que foi adotado pela parte como o método principal e o método adequado para a solução de seus conflitos. Selma Lemos, então, reconhece que não estaria aqui presente um importante pressuposto processual negativo, o que levaria também à extinção do processo sem a resolução do mérito. A doutrina estrangeira também entende dessa forma, sendo válida a lição de Louis Cadier, que reconhece, sendo perfeitamente válida e lógica, a inadmissão das citações de pronto, na medida em que é apenas uma interdição provisória no agir pela via jurisdicional. E aqui, como uma forma de corroborar a argumentação trazida, trago a apelação civil número 1.668.801, decidida por este egrégio Tribunal de Justiça do Paraná. Naquela oportunidade, este tribunal considerou que, tendo as partes convencionados que, antes de tentar a solução do conflito pela via da arbitragem, tentariam a via da mediação, e tendo uma delas justamente estipulado essa cláusula e violado tal disposição, este egrégio tribunal considerou que tal cláusula seria nula. Assim, o STF também entende, em várias oportunidades, inclusive no julgamento do recurso extraordinário número 631.240, acórdão este com repercussão geral do STF, que há em diversos casos em que há a possibilidade de haver um requisito prévio antes do ingresso ao judiciário. É o caso, por exemplo, em que as partes elas devem cumprir um preenchimento de um requisito prévio, por exemplo, no INSS, antes de elas poderem ingressar em juízo e pedir o seu benefício de aposentadoria pela via judicial. Ante todo o exposto, excelências, o que se demonstra a todo momento é que aqui não houve o preenchimento de um requisito, um importante requisito, para que houvesse a validade do procedimento. E nesses termos, o que se pede é a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4º do CPC, pela ausência de um importante pressuposto processual negativo. Adentro agora a minha segunda preliminar, a preliminar de cerceamento de defesa. Como destaquei no início de minha fala, excelências, na petição de especificação de provas, a sociedade apelante abertou 3 principais pontos que seriam os pontos controvertidos de fato no caso do conflito. O primeiro deles, referente ao proveito da contratação pela sociedade. O segundo, referente à responsabilização da sociedade por tudo aquilo que foi prestado pelo sócio minoritário, e também a quantia devida a Arquimedes em razão de toda a prestação de serviços. E esses 3 pontos, excelências, foram justamente os pontos que o juiz fixou em decisão de saneamento. No entanto, indeferiu todas as provas que foram requeridas pela sociedade apelante, indeferindo assim qualquer meio de comprovar a controvérsia a favor da sociedade apelante. Assim, o juiz indeferiu a prova oral e a prova pericial. A prova oral, excelência, seria o único meio capaz de comprovar que em nenhum momento houve benefício da contratação pela sociedade apelante. Trata-se, então, de uma prova que seria capaz de demonstrar que o proveito da contratação foi tão somente a favor de terceiros, os sogros do cotista André Beltrame. Excelências, vejam que a própria sentença equivocadamente concluiu que o imóvel poderia eventualmente ser usufruído pela sociedade. Abram-se aspas. Não se pode dizer que reformar, construir um imóvel para posteriormente, eventualmente, adquiri-lo do sogro de um dos sócios e vendê-lo ou locá-lo, não integra os fins da sociedade, ao menos por aproximação. Ora, excelência, se a questão do proveito foi justamente uma das razões de decidir, há aqui o nítido cerceamento de defesa, na medida em que não foi possibilitada à parte a demonstração, por meio da prova oral, que nunca houve o objetivo desse benefício a favor da sociedade. Há também, por meio dessa prova oral, uma outra necessidade, a necessidade de demonstrar que haveria, nesse caso, uma das condicionantes do vício de lesão, que seria a inexperiência do contista André Beltrame. André Beltrame não tinha conhecimentos necessários para pactuar um contrato no valor milionário de R$1.200.000. E assim, estaria aqui presente a primeira condicionante do vício de lesão. Nesse caso, aqui estaria presente a questão justamente da inexperiência. E por meio da prova pericial, seria demonstrada a segunda condicionante do vício de lesão, a desproporcionalidade dos honorários que foram fixados no contrato de prestação de serviços. Ora, excelências, o contrato em nada pode ser visto como um valor justo em diante da remuneração que foi prestada. A própria sentença reconheceu a exorbitância desses honorários, excelências. Vejam, abram-se aspas. De fato, a contratação foi excessiva à luz dos padrões de mercado,
tempo de execução da obra e sua baixa complexidade. A casa de praia não era deveras grande. Assim, diante do reconhecimento da exorbitância dos honorários, reconhecidos pela própria sentença, deveria aqui ser produzida a prova pericial justamente para demonstrar qual seria o valor adequado para a contratação de Arquimedes, no caso dos autos. O que houve, excelências, foi um julgamento antecipado da lide, não oportunizando a produção das provas, sendo então não preenchidos os requisitos do artigo 355 do Código de Processo Civil. Nesse caso, então, conforme amplamente demonstrado, tem-se aqui nítido o vício de cerceamento de defesa, de modo que requer-se, então, que seja colhida tal preliminar para que se reconheça a nulidade da decisão com o retorno dos autos à primeira instância para que sejam produzidas tais provas. Por fim, passando então agora à terceira e última preliminar, tem-se que a sentença possui um vício citra petita. De acordo com o professor Humberto Teodoro Júnior, uma sentença citra petita quando ela não analisa todas as questões postas pelas partes. E foi exatamente este o caso dos autos. A sentença não analisou uma importante argumentação trazida em contestação, que seria justamente a ocorrência do vício de lesão. A sentença em nenhum momento se manifesta sobre o tema. E nesse sentido, há aqui então um vício citra petita. No mínimo que há, excelências, é uma ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Mas nesse caso, tendo em vista a necessidade da produção de provas, a questão não pode ser decidida pela causa madura e não pode ser recebida por este tribunal, devendo ser necessária então a produção de prova oral, demonstrando a inexperiência, e a prova pericial, demonstrando a desproporção dos honorários, para que então a prova consiga ser produzida, as provas consigam ser produzidas e a questão seja resolvida. E assim, então, o que se pede é que a preliminar seja acolhida para que a sentença seja cassada, eis que nulo por violação ao princípio da congruência. Agradeço pela atenção, excelências. Uma boa noite. Obrigado. Oi. Aqui, essa parte. Aqui. Eu acho que eu vou encerrar e começar de novo. Pra não correr o risco de